Olá pessoal, tudo bem? Professor Mac, dando continuidade nessas aulas de introdução às finanças. Então vamos prosseguir com aquele conteúdo de impostos. Nós vimos na primeira aula lá os conceitos de impostos, taxas, tributos. Depois vimos na aula anterior impostos federais. A gente entrou mais especificamente no quais são os impostos federais, né? E a gente falou bastante sobre alguns deles ali, para onde que eles vão, aonde que são cobrados, de onde são cobrados, quem que recolhe. E agora nós vamos falar um pouco sobre impostos estaduais, que são impostos que são direcionados para o governo estadual e governo municipal também. A gente vai ver que já é uma escala, uma quantidade menor de impostos em relação ao governo federal, mas muitos deles são bastante importantes também e com bastante peso. Nós vamos ver sobre isso, tá? Então vamos lá. Vamos para a nossa apresentação. Então, vamos começar aqui com impostos estaduais. Então, a gente viu primeiro lá imposto federal, agora vamos vir para outra esfera, descendo um pouco a esfera aqui, para os impostos estaduais. O primeiro imposto aqui, talvez ele seja, apesar de ele ser um imposto estadual, talvez ele seja o imposto que seja mais cobrado em todo o país. Claro que ele vai adicionado para cada estado, mas ele é um imposto que, como ele com maior incidência de cobrança, vamos dizer assim, talvez ele, em termos de valor, seja o que seja mais cobrado. Só que eles são destinados para os estados específicos. Ele não vai para o governo federal. Ele fica no governo estadual. Mas ele é muito, existem várias negociações de venda de mercadoria diariamente, não só venda, né, como também transporte, como a gente vai ver, tanto venda de mercadorias e serviços, e o transporte também. Então ele é um imposto que ele é muito taxado, muito cobrado, né? E vocês devem ter ouvido falar bastante dele já, que é o ICMS. Então o ICMS e o IPI talvez sejam os impostos que mais arrecadem, digamos assim, em termos de, se pensar assim, em termos de volume, talvez seja o que mais arrecade. Talvez o ICMS em primeiro e o IPI em segundo. Só que o IPI vai para o governo federal e o ICMS estadual, né? Fica no governo estadual. ICMS, o que ele é? Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Só para a gente fazer um parâmetro, o IPI lá, que a gente viu na aula anterior, ele é um produto sobre produtos industrializados. Você industrializou um produto, você tem que pagar, você cobrar o IPI dele. Aqui não. É imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. A mercadoria circulou, né, vou ter que cobrar o imposto. É um imposto instituído em todo o Brasil. Cada estado, por sua vez, pode alterar a tabela de valores a serem tributados por conta própria. Há uma legislação estadual em cima do imposto que recebeu sobre o ICMS do seu estado, né? Então, isso aqui, cada governo estadual pode atuar ou criar uma, por exemplo, vamos pensar comigo aqui, vamos pensar que uma caneta, né, uma caneta. Aqui no Paraná tem lá uma alíquota de ICMS vou dar um exemplo, tá? Estou dando um chute aqui, não sei se é isso. Vamos supor, 10%. Se ele for lá para Santa Catarina, quem sabe lá em Santa Catarina é 8%. Tá? É uma diferença, né? Já de alíquota. Quem sabe se for lá para São Paulo é 15%. Enfim, só dando assim, um exemplo fictício. Mas, por que eu estou falando isso? Porque essa diferença de alíquota que tem é porque cada estado cria sua regra de tributação em cima de cada produto. Por isso que eu falo, pode alterar a tabela com valores, né, por conta própria. O ICMS é um tributo que incide sobre
os mais variados tipos de serviços prestados em âmbito nacional, como os serviços de importação, telecomunicações, transportes interestaduais ou intermunicipais, prestação de serviços e assim por diante. Então a gente já viu o ICMS lá na conta a gente viu lá de luz, de telefone. Se você comprar uma mercadoria que veio lá, por exemplo, de uma cidade, um exemplo que vamos supor de São Paulo para cá, vai ter lá o destaque de ICMS, que está circulando mercadoria. A transportadora que está trazendo o produto também vai cobrar lá um conhecimento de frete. A gente viu que existem, né, notas fiscais, em algum momento a gente viu o nosso conteúdo, tipos de notas fiscais, inclusive uma delas é o conhecimento de frete, que está levando essa mercadoria. Também é destacado o ICMS. Então, além da nota, no ICMS, no conhecimento de frete também é cobrado lá o valor do ICMS, né? Então ele vai incidir sobre quase tudo o ICMS. Ele também incide sobre a circulação de alimentos, eletrodomésticos, roupas, veículos e outros. Os contribuintes do ICMS são pessoas jurídicas. Então quem que vai pagar o ICMS? Não é nós, pessoas físicas, que vamos pagar. Só que, entre aspas, tá? Entre aspas. A gente não paga diretamente para o Estado o ICMS. Por exemplo, eu não vou lá comprar uma blusa e chego assim, tá, dou 10, vamos supor que a blusa custa R$20. Dou R$20 lá para o dono do estabelecimento e vou lá no banco recolher o ICMS. Não funciona assim. Eu vou lá comprar a blusa do estabelecimento, enfim, e se o custo da blusa é, um exemplo fictício que seja R$20, e mais o imposto lá de ICMS seja R$5, eu vou pagar os R$25. O estabelecimento que está me cobrando, claro, vai segurar lá o valor lá dele, que é os R$20, e vai pagar os R$5 para o Estado. É ele que vai fazer o pagamento. Ele que vai recolher. Por isso que indiretamente quem paga somos nós. Então, como ele fala aqui, os contribuintes do ICMS são pessoas jurídicas. Sim, mas, como eu expliquei, ou seja, empresas cadastradas na Secretaria do Estado da Fazenda. A inscrição do estabelecimento é obrigatória antes mesmo do início das suas atividades. Então, se eu quiser começar um negócio, eu tenho que, uma empresa, eu tenho que ter o meu registro. O registro na Secretaria da Fazenda. É isso que está falando aqui. Às vezes, mesmo antes de eu estar, não é que antes de eu começar o negócio, não, eu abri o negócio, vou fazer o registro, tem que fazer todo esse registro, né, que a gente tem que fazer na Receita lá estadual, e só comercializar depois que eu tiver o registro na mão, tá bom? Basicamente, qualquer empresa que atue em transferência de venda, transporte ou qualquer operação comercial de circulação de mercadorias deve contribuir para o ICMS. Então, eu até coloquei aqui, ó, numa imagenzinha aqui, ó, uma cestinha aqui, ó, do mercado, né? Coca-Cola, enfim, todos os produtos aqui, tudo é tributado ICMS, tudo. Você só não vê quanto que você está pagando, mas você está pagando imposto sobre todos os produtos, todos. Raras exceções que são, às vezes, tem algum tipo de isenção, mas você vai estar pagando o ICMS em cima de tudo. Só para ter uma ideia, o ICMS, para vocês terem, assim, também tem uma variação, existe uma tabela. Não vou entrar na questão, porque cada produto tem sua tabela, né? Mas só do IPI e ICMS, dependendo do produto, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que a gente tinha um produto que a gente vendia, era destacado 17% de ICMS e 15% de IPI. Só nesses dois impostos era 32%. Então, para vocês entenderem o tamanho, né, da importância, né, de quanto que isso acarreta de imposto para os estados. E também existe uma questão de guerra fiscal dos estados, né? Dos estados também. Por quê? Porque para também ter uma interação entre os estados, entre ter uma venda interestados, existe uma situação assim, que o ICMS dentro do estado é um valor maior. Por exemplo, se o produto custa 17% do ICMS interno aqui dentro do estado, se eu vendi um produto, essa caneta, para uma cidade de Campo Largo, que é próxima a Curitiba, 17%.
Mas se eu vender ela para São Paulo, ela cai para 12% o ICMS. Isso acontece para quê? Para que haja uma circulação maior de mercadorias entre o país. Mas também pode ocorrer essa guerra fiscal, que às vezes um estado abaixa muito o ICMS dele, né? Ou, enfim, acaba achando ruim que um estado esteja cobrando um ICMS muito mais barato que o dele em determinado produto. E existem também essas situações que podem ocorrer. Mas essa diferenciação é normal ocorrer para ocorrer, por exemplo, essa venda interestadual. Ocorrer um maior comércio entre os estados. Isso acontece muito. Então, às vezes um produto tem um ICMS maior que se fosse quando eu vou recolher para um outro estado, né? Não vou recolher para o estado, perdão. Quando eu vou vender para um outro estado, eu acaba sendo creditado mesmo o ICMS, né? Eu recolho aonde a empresa está, aonde ela vendeu. Então, se uma empresa do Paraná vendi para São Paulo, o ICMS eu não vou recolher dentro do Paraná, não vai para São Paulo, não. Aonde foi vendido é que vai ficar, aonde a empresa está estabelecida é que vai ficar o ICMS, tá bom? Só para não ter essa distorção. Às vezes pensa assim, vendi para São Paulo, então o imposto vai para lá. Não, não vai. Não vai, não. Um exemplo que a gente dá muito assim, por exemplo, você compra dessas redes aí, americanas, Magazine Luiza, enfim. E quando você vai ver, a gente tem a nossa nota Paraná aqui no estado. E você vai dar uma olhada lá, você comprou lá dessas empresas, elas têm que o CNPJ delas aqui, as filiais delas aqui interno, aqui no estado nosso, aqui em Curitiba. Mas o fato de você ter comprado em loja virtual, ela sai por lá. Sai faturado lá por São Paulo, por exemplo. Então você acaba não tendo crédito nessa nota Paraná. Por quê? Porque a nota foi vendida lá. Né? Você recebeu aqui, entregou aqui, normal. Mas a nota saiu lá num outro estado, então ele se acredita, né, desse imposto. Ele recolhe o imposto lá em São Paulo, vai para o estado de São Paulo. Não é aqui no Paraná. Então, aonde a empresa vendeu, né, é que vai ficar, que ela vai recolher o ICMS. Só para não ter essa dúvida. Então, continuando. Então, esse é o imposto estadual. Então, a gente está falando de impostos estaduais. O primeiro, mais importante, é o ICMS. E temos aqui um imposto, que eu até coloquei aqui, ó, para a gente, né, ilustrar bem, né? Ali o cara, o leão já, querendo morder o imposto, já, o cara morreu ali e já está querendo, né, morder lá, né? Então, ITCMD, Imposto sobre Transação, Causas, Mortes e Doação. É um imposto de competência do Distrito Federal e dos Estados. Seu objetivo é incidir sobre o recebimento de heranças, quando é causas mortes, quando alguém morreu e deixou uma herança, ou doações, no caso de relações intervivos. Então, eu deixei uma doação de algum bem, alguma coisa, e ainda estou vivo. Tem que pagar esse imposto aqui. Esse imposto pode ser cobrado após a transmissão de bens ou títulos como crédito, imóveis, direito em geral, a um indivíduo para outro, seja após a morte, como doação, ou a alíquota varia para caso a caso, né, claro, e em função desse tipo de imposto essencialmente fiscal. Então, esse é um imposto que não é muito recorrente, não é como o ICMS, que dá um volume maior, mas é um imposto que ficou para o Estado, que numa situação dessa de herança, de doações, acaba sendo cobrado, né, e fica para o Estado. Nós não vamos misturar as coisas. Depois nós vamos ver um imposto que é da prefeitura, que é ITBI, tá? Que é diferente, é parecido, mas é diferente com isso aqui. Aqui é quando há herança ou doações.
é feito o recolhimento, ele fica para o Estado. Vai para o Estado. Se nós pensarmos aqui no nosso Estado, estamos então morando em Curitiba, no governo do Paraná, faz parte do Brasil. Então, se eu tivesse, no caso aqui, uma herança, um recebimento, isso aqui iria para o governo estadual. Esse valor tem que ser recolhido, esse imposto ficaria no governo estadual. Tem até aqui também que deixei aqui aqui no cantinho, né? Ele fala que tem até um desenho aqui, ó. Imposto de transmissão de causa-morte, doação, né? Aquilo que a gente falou. Cujo fato gerador é a transmissão de causas-mortes, de imóveis, doação, qualquer tipo de bem direitos. Ou seja, a incidência do ITCMD quando aberto inventário pelo falecimento de alguém, quando da regularização de doação de imóvel ou nos casos de divórcio ou partilha de bens, que haja cessão não onerosa de bens a favor de um dos divorciados. Também, então, nesse caso aqui, tem essa peculiaridade aqui, que numa situação de divórcio, de partilha, ele também pode estar cobrando esse TCMD. E é um imposto que fica para o Estado. Ele fica para o Estado, mas não é um imposto que enche os cofres do Estado, vamos pensar comigo assim. A não ser que sejam várias heranças que ocorram em valores muito altos. Mas não é como os outros impostos que, como a gente viu ali, que o ICMS, que tem muito mais importância para o Estado. Continuando, aqui sim é um imposto que enche bastante o cofre do Estado também, que é o IPVA. Então, o IPVA é um imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Então, além do... Nós no veículo, nós pagamos taxa e imposto. A taxa é o licenciamento anual, que eu pago essa taxa para poder andar com o carro, para receber aquele documentozinho lá, né? Todo ano, ano a ano lá, que vem, certificado. E o imposto para poder rodar. Então, eu pago, por isso que não é em duplicidade. Porque eu pago uma taxa e pago um imposto. Eu não pago dois impostos. E ainda pago, mas daí não é sobre o carro, tem o seguro, né? Seguro de PVAT também. Então você paga o seguro, a taxa de licenciamento e o imposto. Então ele fala aqui, vamos falar só de IPVA. Imposto sobre propriedade de veículos automotores. É certamente o imposto estadual mais conhecido pela população. Talvez essa ideia de mais conhecido é porque o ICMS, às vezes a pessoa física não está vendo que está pagando todo dia, porque a empresa é que faz o pagamento e está embutido no preço das mercadorias e dos transportes e serviços. Mas o IPVA não, o IPVA é a pessoa que tem que pagar, é a pessoa física, a pessoa jurídica também, se tiver um veículo no nome dela, mas é a pessoa física que tem um veículo que vai fazer o pagamento e por isso que acaba sendo mais conhecido. Basicamente, esse tributo estadual é instituído na Constituição Federal e incide sobre a propriedade dos veículos automotores. Então, quem vai pagar é quem é o proprietário do veículo, o que inclui carros, motos, ônibus, caminhões e outros. Inclusive barcos, tá? Barcos também tem esse imposto aqui. Após arrecadado 50% do valor, aqui é feita uma divisão, tá? Só para a gente entender. Após arrecadado o valor do imposto, desse imposto aqui, é aquilo que a gente falou assim, não é que ele vai ser destinado para uma obra específica, ou para melhoria de estado, não é. Vai para um balaio lá. Só que a divisão é feita 50%, 50%. 50% do IPVA fica para o Estado e 50% do que é pago de IPVA fica para a prefeitura onde foi registrado o veículo. Por exemplo, meu veículo é de Curitiba, tá lá, aqui no... Registrei ele lá, né? Fiz o cadastro dele em Curitiba. Então, se eu pago lá R$600 de IPVA, eu estou dando um exemplo, tá?
Eu nem lembro quanto que eu paguei de IPVA. R$600, por exemplo, que custou o IPVA. Em tese, R$300 desse valor vai para o Estado, R$300 fica na Prefeitura de Curitiba. Se eu morasse em São José dos Pinhais, que é uma cidade metropolitana aqui de Curitiba, os R$300 iria para o Estado e R$300 iria para a Prefeitura de São José dos Pinhais. Por isso que havia uma briga muito grande lá atrás, que às vezes implicava muito se a pessoa era de um município e ficava com a placa de um município diferente, porque a arrecadação daquele veículo não ia para aquele município. Então existia muita implicância. Agora, com as novas placas que estão saindo aí, ele não sai mais, vai ter um QR Code, né, claro, mas não identifica ali a cidade mais, fica só com Brasil, né. Mas, de qualquer maneira, o registro é feito, tá? E é feita essa divisão conforme está cadastrado lá no Detran. A alíquota de IPVA varia de estado para estado, né? E incide sobre o valor do veículo da tabela FIP. Existe uma tabela FIP, que é uma tabela referencial de veículo, que vai identificar lá o ano do veículo, o modelo, né? Enfim, e vai dar lá um valor, tem lá um valor de venda do veículo. Conforme vai passando o tempo ali, ela vai atualizando. Em cima desse valor é que é feito o cálculo lá em cima de um percentual. Então, por exemplo, o estado do Paraná, lá, se não me engano, cobra 3% em cima do valor do veículo por ano. E cobra do valor do IPVA. Tem alguns outros estados que cobram um valor menor. Então, já vi casos, já vi pessoas, não indico ninguém fazer isso, mas já vi pessoas que vão lá e emplacam um veículo em outro estado que cobra menor, mas ficam circulando com ele aqui em Curitiba, no estado do Paraná. Pode ter problema, se isso for identificado má fé, tá? Mas já vi que acontece isso por essa diferença de estado para estado, a cobrança do percentual do IPVA. Sendo assim, um carro mais novo, né? O carro mais novo, o modelo mais novo, vai pagar um valor mais caro do IPVA do que aquele que tem um veículo mais velho. Isso é verdade. O IPVA foi criado em 95, em substituição à TRU, que era uma taxa rodoviária única. Ele não tem nenhum tipo de relação com a situação de ruas ou estradas, né? Então não é pago o IPVA para melhoria de ruas ou estradas do estado, né? Sendo seu objetivo exclusivamente fiscal. O imposto deve ser pago anualmente em parcela única ou em até 3 mensalidades. Até coloquei uma fotinha aqui, né? PVA, onde que ele incide aqui, né? O cofrinho, os veículos. E aqui um rapaz aqui que vende o veículo porque não aguenta pagar o IPVA, né? Essa é uma chargezinha aí que a gente colocou. Então, esses são os impostos estaduais. E agora a gente vai dar um andamento aqui para verificar os impostos municipais. Então, como eu falei para vocês, não confundirem TBI, que TBI é um imposto municipal, que fica exclusivamente para o município, do que esse aqui que a gente viu, que é do Estado, que é o ITCMD. Esse aqui é ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos, que às vezes tem aqui o nome, remete àquele outro imposto, mas não é. Esse aqui é toda vez que você for fazer uma negociação do imóvel, tá? Por exemplo, tem um imóvel e vendi para alguém. Quando tem essa venda, tem que ser pago o ITBI. Sempre quando há a transação do imóvel, tá? Porque há uma mudança de registro, é cobrado o ITBI. Vendi um imóvel, comprei um imóvel esse ano, tem que pagar o ITBI. Comprei outro imóvel ano que vem, paga ITBI. Mas como o imóvel não é uma situação que a gente, para a pessoa, né, para a pessoa física, vamos pensar comigo, não é algo que se troca rapidamente. Às vezes muitas pessoas ficam com aquele imóvel uma vida inteira, ou às vezes tem pessoas que nem acabam tendo imóvel. Então não é
um imposto que a gente às vezes escuta muito. Mas à medida que você faz a compra do imóvel, que você vai ter que registrar no teu nome, você tem que fazer o pagamento desse TBI. Então, o imposto que ele é um imposto sobre isenção de bens intervivos, né? É um tributo municipal de competência do Distrito Federal e dos municípios. Em algumas cidades ele também pode ser conhecido como uma sigla CISA. Isso aqui, essa sigla é antiga. Não, as pessoas ainda entendem como CISA, né? Mas não, hoje é ITBI o nome. Esse tipo de imposto incide sobre a transferência da propriedade de casas, prédios e imóveis, de modo geral. Sendo assim, o processo de compra e venda de uma residência, por exemplo, só oficializado depois do pagamento desse tributo. Sem fazer o pagamento de TBI, não é feita a transferência, tá bom? Na grande maioria dos casos, o ITBI é pago pelo próprio comprador de imóvel. Porém, contudo, vai depender do tipo de negociação. Normalmente é praxe quem compra o imóvel, não há uma lei dizendo que quem compra o imóvel paga. É praxe de quem compra o imóvel paga o ITBI. Porque aquele que comprou lá atrás já pagou uma vez. Então ele não vai querer pagar o ITBI de novo em cima daquele mesmo imóvel. Então é praxe quem compra pagar o ITBI. Mas isso vai depender da negociação, né? Você pode fazer uma negociação e falar, pago tanto, mas não pago o imposto. E o vendedor se obriga a vender, né? Dependendo da necessidade dele. Mas o praxe, quase que 100%, quem paga o ITBI é quem está comprando o imóvel. A alíquota, eu coloquei essa observação que a alíquota do ITBI varia de cidade para cidade, porém, em média, né, 2%. Não dá para dizer assim quanto que vai ser o valor, vai variar, tá? Varia de cidade para cidade essa alíquota. Varia entre 1, 2, 3% aí de ITBI. Em média, 2% sobre o valor do mercado do imóvel. Essa é uma média das capitais e cidades maiorias de todo o Brasil, né? Das maiores cidades do Brasil, perdão. Sendo assim, o caso, está como exemplo, sendo assim, no caso de um imóvel no valor de R$200 mil, com a aplicação de uma alíquota de 2%, a taxa de ITBI seria 4 mil. Então, você vendeu um imóvel no valor de R$200 mil, ou quem está comprando imóvel no valor de R$200 mil, perdão. Além dos R$200 mil que ele vai ter que pagar lá para quem está vendendo para ele, né, do valor do imóvel, ele vai ter que pagar mais 2% ali, em média, né? Vamos supor que seja 2% a alíquota do TB, vai ter que pagar ali mais R$4 mil de imposto nessa transferência. Então, as pessoas, quando vão comprar um imóvel, tem que sempre guardar uma reserva, porque vai ter um gasto ali com despesa, com cartório, às vezes com imobiliária, e também com o ITBI. O ITBI, então, ele dá um valor. Tem muita gente que eu vi, eu sei que fazia isso, tá? Aqui é uma aula, não está ensinando ninguém a fazer coisa errada, até porque isso pode ser pego, né? Então, mas já fiquei sabendo muitas pessoas que faziam o quê? Vendiam um imóvel que era, por exemplo, vamos supor que 400 mil, na hora de oficializar a documentação, falava que saiu por 200 mil para pagar um valor menor de imposto que de ITBI. Porém, ele corre o risco de, quando ele faz isso, ser pego pela Receita Federal. Lá quando ele faz a declaração da Receita Federal dele. Porque não vai bater as informações. Porque se saiu 400 da conta dele, né, porque eles vão fazer uma secagem, né? Se sai 400 da conta, ele comprou 200, onde que foi os outros 200, né? Então, tem que ter todo esse cuidado aí. Então, às vezes não adianta a pessoa querer fazer malandragem para pagar um imposto menor, que pode cair em outro. Às vezes não é pego aqui pelo ITBI, mas é pego pela Receita Federal, pela declaração do imposto de renda, porque lá você tem que declarar os teus bens, né? E as saídas, a movimentação que você fez. Fica a dica aí. Então vamos lá. Continuando aqui nos impostos municipais.
Então, um outro imposto muito importante aqui no município. Então, a gente viu o ITBI, ali que é o primeiro, quando tem a transação, mas isso é uma coisa que quando ocorre a transação, que é feito o pagamento. O ISS já é parecido com o ICMS, só que na esfera municipal, que é o imposto sobre serviços, tá? Então, é um tributo que incide sobre a empresa de todos os portos e segmentos instalados na cidade em questão. O ISS foi criado em substituição ao ISSQN, que era Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Na verdade, mudou só o nome ali, tá? Substituiu, agora é só ISS. E, de acordo com a Constituição Federal, a alíquota mínima de cobrança do ISS é 2%. Varia de cidade para cidade também, tá? Faz essa variação. Por exemplo, aqui em Curitiba, se não me engano, é 5%, Araucária é 3% ou 2%. Então, tem também essas peculiaridades de cidade para cidade. É uma alíquota que incide sobre o quê? Sobre os rendimentos brutos da empresa. Além das empresas, os prestadores de serviços devem pagar esse imposto, como também profissionais autônomos. Geralmente a alíquota é de 5%, para profissionais autônomos, né, a alíquota é de 5% acima do valor da nota fiscal de cada serviço prestado. Então, por exemplo, empresas aí deixam aquelas empresas que tiram lá uma nota, né, por mês, lá, né, são empresas que, para formalizar, criaram, né, essa situação. E daí elas, quem sabe, tem uma alíquota menor ali de 2%, enfim. Mas para aqueles prestadores de serviço que emitem nota direto, profissionais autônomos, né, daí ele tem que pôr nota que ele emite, né, vai variar ali, pode chegar até 5%, mas isso também vai variar de município para município, tá? Que tem uma regra, tem uma legislação sobre o ISS de cada município. Então, o que paga? Em alguns municípios, né? Em alguns municípios brasileiros, a alíquota é apenas 2%, né? De acordo com a emenda constitucional, para estimular a prestação de serviços em determinados serviços. Tá. Aqui, para estimular a prestação de serviços de determinados serviços, né? E também para sair de parte da informalidade, foi criado ali para alguns municípios, por isso que existe essa variação, né? Para alguns municípios, então, tem umas alíquotas menores, para estimular, às vezes, o segmento ou no município criar uma situação que ele possa trazer as pessoas ali para a prestação de serviço, né? Quem que vai pagar? Aqui que eu estou vendo aqui. Todos os profissionais com ensino superior, como é o caso de médicos, advogados, administradores que sejam autônomos, engenheiros, cientistas políticos, arquitetos, comunicadores e outros que atuam sem vínculo empregatício, tá? Que atuam como autônomos, sem vínculo empregatício, ou seja, sem carteira assinada, também deve contribuir para o pagamento do ISS. Por exemplo, aquele cara que é engenheiro, né, que faz lá obras, né, e ele atua como autônomo, por exemplo, mas ele tem que recolher o ISS. Se ele está trabalhando, se ele está prestando serviço de forma autônoma, ele tem que recolher o ISS também. E também é outro perfil do ISS também. Além das empresas, que são, né, que a gente viu ali, empresas que são prestadores de serviços, que recolhem ISS, também esses profissionais liberais ali, que são autônomos, também tem que fazer o recolhimento do ISS. Então, esse dinheiro, esse valor de imposto vai para o município. Impostos municipais, continuando. E aqui também é outro imposto que talvez a gente conheça bastante, o que eu ouvi falar sempre no começo do ano, né? Que é o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, que não é rural. A gente viu lá impostos federais que tem um imposto que é rural, que vai para o governo federal. Aqui é o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, IPTU.
É um imposto que incide sobre a propriedade de qualquer tipo de imóvel, que inclui residências, galpões, indústrias, prédios comerciais, residências, chácaras, recreio, terrenos, qualquer outros espaços, que seja no perímetro urbano, né? A base de cálculo desse imposto depende do valor venal do imóvel, ou seja, valor de mercado, valor de venda do imóvel, valor venal, valor de venda do imóvel. Leve-se em consideração os seguintes fatores. Existe uma tabela na prefeitura lá que eles fazem esse cálculo lá. Eu não sei se realmente aquilo tem, porque eles não vão de casa em casa para fazer lá um valor que o imóvel tem. Eles fazem uma estimativa ali do valor venal. É região, é metragem, né? Metragem do terreno, metragem do imóvel, qualificação de obra, né? Que está registrado na prefeitura. Então ali, por exemplo, o terreno mede tanto, o imóvel mede tanto, e aí eles vão calcular em cima do valor venal ali, vão criar um valor venal. E em cima desse valor de venda, que é um valor venal, eles vão fazer um percentual que vai ser destacado ali. Eles vão, né, fazer o cálculo, que vai ser calculado o imposto do IPTU. Então, após calculado o valor venal do imóvel, multiplica esse valor pela alíquota, que vai ser estabelecida pelo município, né? Também tem essa variação de município a município. Geralmente, eles são de 1% para as casas e comércios e de até 3% para prédios e terrenos. Então, isso eu lembro bem que, por exemplo, terreno, que era um terreno vazio, que não tinha nenhum tipo de imóvel, ele acabava pagando um valor, às vezes, mais caro, percentualmente, né? Percentualmente, porque às vezes o terreno também ele era mais barato, né? Quando você tem um imóvel, ele acaba crescendo o valor. Mas, assim, em termos de percentuais, ele tinha um percentual mais caro do que um imóvel, do que um terreno que já tivesse uma construção em cima. Também tem essa peculiaridade. Aqui em Curitiba, aí, acho que está variando dentro desses percentuais. Vai ser cobrado, então, em cima do valor venal do imóvel, esse percentual, que você tem que pagar todo ano para a prefeitura. Tá. Aqui, como peculiaridade, eu coloquei, né, no caso de Curitiba, que é onde a gente mora, no IPTU também vem cobrado a taxa de coleta de lixo. Então, junto com o imposto dos carnês, também vem cobrança da taxa anual de coleta de lixo. A última que a gente teve aqui está sendo cobrado um valor fixo de R$ 275,40. Esse último IPTU. Os imóveis isentos de cobrança IPTU. Quem que são os imóveis? Residências de até 70 metros quadrados, tipo simples de construção e com valor venal de até 140 mil. Para esses imóveis, não são cobrados, são isentos a cobrança do IPTU, né? E tem desconto de 50% lá na taxa de lixo, né? Segundo a prefeitura. Parece que cerca de 3 mil imóveis se enquadram nesse perfil. Eu peguei essa informação aqui da própria prefeitura de Curitiba. Então, assim, o imposto que é cobrado para todos os imóveis, em alguns imóveis que são cobrados são isentos, são porque eles são imóveis que não atingem lá, por exemplo, uma certa metragem específica, ou que dá a entender que são imóveis do pessoal de baixa renda, então acaba tendo uma isenção. E também tem a situação essa peculiaridade, né, que a gente é bom colocar e explicar, que além do imposto que é cobrado em cima do valor, também é cobrado, no nosso caso em Curitiba, além do imposto é cobrado também a taxa de coleta de lixo, que é feito junto com o IPTU. Tá? Deixa eu ver aqui. Finalizou? Ufa, né? Então, nós vimos que nós temos bastante impostos federais. A maioria dos impostos, em termos de quantidade, são federais. Vimos 3 impostos estaduais e 3 impostos municipais. Não quer dizer que os impostos federais só que atingem nós por ser
uma quantidade maior. Atinge talvez bastante as empresas, indiretamente a nós, claro. Mas os impostos também, alguns impostos estaduais e municipais, eles são bastante importantes e pesados para a nossa carga tributária. Como falei do ICMS, é um imposto bastante importante para o Estado. Para a Prefeitura, é muito importante o IPTU, a cobrança do IPTU e a cobrança do ISS. É um imposto que há um grande recolhimento, né, para os cofres da Prefeitura. E para o governo federal, além do imposto de renda, o IPI é um imposto que é um carro-chefe em termos de valores que entram para o governo, né? Então, uma carga tributária bastante pesada, bastante grande, incide tanto empresas como pessoas físicas, como nós. Mesmo que a gente não pague diretamente alguns impostos, a gente paga indiretamente, como a gente viu, como no caso das mercadorias, que a gente acaba pagando IPI, acaba pagando ICMS também, ou ISS, no caso de prestação de serviço. Então a gente acaba pagando, às vezes, não diretamente para o Estado, mas indiretamente a gente paga, porque sempre vai ser repassado para o consumidor final o custo, né? Então, uma carga tributária que é muito alta e que tem que ser repensada para ter um crescimento do país de uma forma melhor, né? Mas então tá bom, espero que vocês possam ter tido aí nessa explanação que eu fiz aí. Essa aqui já foi uma situação um pouco mais séria, né? Porque é uma questão de impostos, de mais informações que a gente tentou trazer para vocês, trazendo mais a questão informativa mesmo, quantidade, quais são os impostos, para onde vai, e especificação desses impostos, algumas peculiaridades, né? Se fosse falar e abrir todos eles ia muito tempo, a gente trouxe uma forma bem genérica, mas para ter um direcionamento, sim, né? Na próxima aula, que a gente vai dar uma olhada, a gente vai falar um pouco sobre, para fechar essa parte de impostos, um pouco de só, para finalizar ali, sobre sonegação e isenção fiscal. Por enquanto é isso. Até a próxima aula. Um abraço a todos. Até a próxima.